E a minha fala de hoje é para comentar mais uma presepada, como diz minha mãe nos sertões do Quixeramobim, desse governo Bolsonaro, para não dizer outra coisa. Numa tentativa desesperadora de querer se recolocar na disputa eleitoral frente ao absurdo desgaste que esse governo tem perante a opinião pública, e não é só no Nordeste, ele edita um decreto, vocês, senhores parlamentares, devem ter acompanhado, o decreto de número 9.191, que lá, aliás, ele reformula esse decreto 9.191 de 2017, determinando, estabelecendo que a Advocacia Geral da União é quem caberá dar o parecer sobre aquilo que ele considera que é necessário para se recolocar na disputa eleitoral, os chamados voucher ou outras coisas parecidas para tentar, mais uma vez, enganar o povo brasileiro. Como pode um negócio desse, senhor presidente, senhores deputados, José Hildo? Veja bem, nós temos um arcabouço jurídico, político e eleitoral no país. Quem rege a eleição é a lei eleitoral que nós aprovamos aqui. Nela tem todas as vedações, deputado Afonso. Todas as vedações, o que pode, o que não pode. Que nós não podemos participar de nenhum evento a partir do dia 2, por conta do período eleitoral. Tem todo um conjunto de regramento que estabelece sobre a conduta dos agentes públicos nos processos eleitorais que tem o Tribunal Superior Eleitoral e os TRS para avaliar, para acompanhar e zelar pela boa aplicabilidade do processo da lei eleitoral. Pois bem, o que faz ele agora? Determina, deputada Bené, daqui o decreto, reformula o decreto de 2017, que caberá à AGU a dar parecer, por exemplo, se ele quiser distribuir um vale gás, ou um vale não sei o quê, esses vales que ele inventa por aí, é a AGU que vai dar o parecer sobre a legalidade desse ato do presidente da República. Isso é uma, desculpa o termo, eu vou dizer um termo, isso é uma esculhambação geral do país. Desculpe o termo, senhoras e senhores parlamentares. O que está acontecendo no nosso país? À beira de um processo eleitoral que tem que ser realizado e democraticamente ele tem que aceitar o resultado da eleição. A soberania popular é uma cláusula pétrea, é a coisa mais sublime que tem, é a garantia da democracia sem a participação popular e o sufrágio universal e o voto universal é um sustentáculo do processo democrático brasileiro. Vem agora este governo querendo que a AGU se posicione e avalie se os atos a serem praticados pelo presidente da República, eles são legais, estão dentro ou não do arcabouço jurídico, dentro do que prevê o processo eleitoral brasileiro. Isso não pode. A nossa bancada já entrou, vários de nós entramos com projeto de decreto legislativo para suspender isso. A liderança do PT já fez isso, o líder Reginaldo e nós também já fizemos. Nós não podemos aceitar isso, porque esse governo, ele sabe que ele vai perder a eleição. E os seus interlocutores sabem também. Porque aí eu olho um candidato a presidente que deveria estar atrás das grades. Lamentavelmente a justiça falhou e falhou feio e decepcionou milhões de brasileiros, porque esse homem deveria estar na cadeia. Agora ele é candidato a presidente. É só no Brasil que um sujeito é condenado e disputa o cargo de presidente da República. É só aqui. Mas a frase que me marca e que me remete ao óbito, ao falecimento, ao assassinato do vigilante Jorge Antunes, é quando esse sujeito, esse ex-presidiário, ele diz o seguinte, que o bandido tem direito a praticar o roubo ou o furto, porque às vezes ele precisa de um dinheiro para ir tomar uma cervejinha. E aí eu penso, como é que esse sujeito pode comparar a vida de uma pessoa com uma cervejinha? E ele quer ser presidente da República.
Como é que pode fazer uma comparação tão esdrúxula, tão macabra, permitindo que os bandidos roubem, furtem à vontade, a troco de um celular, a troco de uma carteira, a troco sei lá do que, para ir tomar uma cervejinha? Olha a altitude moral desse sujeito que quer disputar a presidência da República. Eu não aceito. A minha formação não permite isso. Foram 30 anos que eu trabalhei na polícia militar, catando e por vezes matando bandido, mas sempre defendendo a sociedade, sempre defendendo o trabalhador, sempre defendendo a pessoa honesta, sempre defendendo aquele que pratica o bem, faz o bem, procura fazer o bem. O bandido, o marginal, como o próprio nome já diz, ele está à margem da lei. Esse sujeito tem que ser, de alguma forma, punido. As leis nesse Brasil precisam, de alguma forma, ser cumpridas, e o judiciário tem decepcionado o tempo todo. Eu me pergunto, eu não vi os noticiários depois, não sei se esse bandido foi preso ou não, mas foi na época do PT que nós tivemos a implantação dessa famigerada audiência de custódia, e esse sujeito que matou esse pai de família muito provavelmente está aí solto, pronto para matar outras pessoas. A gente precisa dar um jeito nesse país. Nesses últimos 40 segundos que me restam aqui, eu peço à população brasileira: não joguem o seu voto fora. Voto vendido vai eleger bandido. O voto vendido vai prejudicar a sua, a minha e a vida de todos nós. Não façam isso com um ato tão importante de patriotismo, de civismo, de brasilidade. Façam um voto consciente em pessoas boas. Olhem o passado desse ex-presidiário e veja, se ele fosse bom, o povo estaria trazendo ele de volta e não estaria manipulando pesquisas. Acordem, por favor, gente. Acordem e pensem no país. Obrigado, presidente.